Olá, todo mundo, sejam muito bem-vindos à continuação de Um Novo Mundo, o despertar de uma nova consciência. Todos os dias, um pedacinho da leitura desse livro precioso que ajuda a gente no caminho, um pouquinho cada dia, de grão em grão, galinha de papo, nesse caminho da gente despertar. Pouquinho por dia a gente vai acordando e a vida é para isso mesmo. Tem que ter calma e paciência. E aproveitar, tem que ter prazer também. A gente vai começar agora o episódio 7 e para quem quiser acompanhar pelo livro é a página 39. O Anel Perdido. Quando eu visitava pessoas como conselheiro e mestre espiritual, ia 2 vezes por semana à casa de uma mulher cujo corpo estava tomado pelo câncer. Era uma professora primária com pouco mais de 40 anos de idade. Segundo os médicos, ela não teria mais do que meses de vida. Vez por outra, trocávamos algumas palavras durante esses encontros. No entanto, quase sempre nos sentávamos juntos em silêncio. Durante esse tempo, ela teve seus primeiros lampejos do silêncio dentro de si, algo que ao longo de sua atarefada vida de professora, nunca soubera que existira. Esse silêncio dentro de si. Certa vez, porém, ao chegar, encontrei-a num estado de grande aflição e raiva. Perguntei o que havia acontecido. Seu anel de diamante, de grande valor monetário e sentimental, havia desaparecido. Ela estava certa de que fora furtado pela acompanhante que cuidava dela por algumas horas todos os dias. Disse que não entendia como alguém conseguia ser tão insensível e desumano para fazer isso com ela. Depois me perguntou se devia interrogar a mulher ou se seria melhor chamar a polícia imediatamente. Respondi que não podia lhe dizer como agir, mas pedi que descobrisse até que ponto um anel ou qualquer outra coisa era mais importante, era tão importante àquela altura de sua vida. Você não entende, ela afirmou. Esse era o anel da minha avó. Eu o usava todos os dias e só parei porque fiquei doente e minhas mãos começaram a inchar. É mais do que um simples anel para mim. Como posso não estar aborrecida? A rapidez da sua resposta, a raiva e a atitude defensiva em sua voz eram indicações de que ela ainda não se tornara presente o suficiente para olhar para dentro, desprender sua reação de um acontecimento e observar ambos, a sua reação e o acontecimento. A raiva e a atitude defensiva que demonstrou eram sinais de que o ego ainda falava por seu intermédio. Eu disse: vou lhe fazer algumas perguntas, mas em vez de me dizer algo agora, veja se consegue encontrar as respostas dentro de você. Farei uma pausa depois de cada uma delas. Quando surgir uma resposta, talvez ela não venha necessariamente na forma de palavras. Estou pronta para escutar. Eu perguntei: você compreende que terá que abandonar o anel em algum momento, talvez brevemente? De quanto tempo mais você precisa antes de estar pronta para se desvencilhar desse apego? Você vai se sentir inferior quando isso acontecer? A pessoa que você é se tornou diminuída pela perda? Houve alguns minutos de silêncio depois da última indagação. Quando a mulher retomou a palavra, havia um sorriso no seu rosto e ela parecia em paz. A pessoa que você é se tornou diminuída pela perda? Aí ela respondeu: a última pergunta me fez compreender algo importante. Primeiro procurei uma resposta nos meus pensamentos e eles foram: sim, é claro que você foi diminuída. Depois fiz a pergunta de novo a mim mesma: a pessoa que eu sou se tornou inferior? Dessa vez, em lugar de pensar na resposta, tentei sentir. E de repente senti o ser. Isso nunca havia acontecido comigo antes. Se posso sentir o ser tão fortemente, então o que sou não foi diminuído em nada. Ainda consigo sentir isso agora, algo tranquilo, mas muito vivo. Essa é a alegria do ser, expliquei. Você só pode senti-la quando se desliga da sua cabeça. O ser deve ser sentido, não pode ser pensado. O ego não o conhece porque ele se compõe apenas do pensamento. O ego, né? Se compõe apenas do pensamento.
Na verdade, o anel estava na sua mente como um pensamento que você confundiu com a percepção do ser. Você pensou que seu ser, ou uma parte dele, estava nesse objeto. Seja o que for que o ego busque e a que se apegue, isso é um substituto do ser que ele não consegue sentir, porque ele só pode pensar. Você pode valorizar as coisas e se preocupar com elas. Porém, sempre que se prender a esses objetos, saberá que se trata do ego. E nunca estará de fato atada a uma coisa, e sim a um pensamento que contém algo como eu, mim ou meu. Toda vez que você aceita completamente uma perda, é o ego. Toda vez que você aceita completamente uma perda, o ego é suplantado e quem você é, o ser que é consciente de si mesmo, aparece. Ela disse: agora compreendo uma frase de Jesus que antes não fazia sentido para mim. Entre aspas. E ao que te tirar a capa, não impeça de levar a túnica também. Está certo, concordei. O que não quer dizer que você nunca deva trancar sua porta. O significado disso é que, às vezes, desprender-se das coisas é um ato que encerra muito mais poder do que defendê-las ou agarrar-se a elas. Nas suas últimas semanas de vida, à medida que seu corpo ia ficando cada vez mais fraco, essa mulher se mostrava mais radiante, como se uma luz brilhasse através dela. Desfez-se da maioria dos bens, chegando a dar alguns deles para a pessoa a quem atribuía o furto do anel. Toda vez que ela doava algo, sua alegria aumentava. Quando sua mãe me ligou para dizer que ela se fora, também mencionou que após a morte da filha, o anel fora encontrado no armário de remédios do banheiro. Será que sua acompanhante havia devolvido o anel? Ou ele estivera lá o tempo todo? Ninguém jamais saberá. De uma coisa, porém, temos certeza. A vida nos proporcionará todas as experiências que forem as mais úteis à evolução da nossa consciência. Como saberemos que determinada experiência é aquela de que necessitamos? Como saberemos que ela será a experiência de que necessitamos? É a resposta. Porque ela será a experiência pela qual estaremos passando no momento. Então, como saber se eu preciso viver alguma coisa? A resposta é: se eu estiver vivendo aquilo, é porque eu preciso viver aquilo para minha evolução, para eu aprender alguma coisa com aquilo. É errado, então, termos orgulho dos nossos bens ou ficarmos ressentidos com as pessoas que têm mais do que nós? De maneira nenhuma. Esse sentimento de orgulho, de precisar aparecer, o engrandecimento aparente do eu por meio de mais do que e sua diminuição por meio de menos do que, não está certo nem errado. Isso é o ego. É o que o ego faz, é como o ego atua. O ego não está errado, ele simplesmente não tem consciência disso. Quando o observamos em nós mesmos, estamos começando a superá-lo. Não devemos levá-lo muito a sério. Sempre que você detectar um comportamento egóico em si, sorria. Se possível, procure até mesmo dar uma risada. Como a humanidade pôde aceitar isso por tanto tempo? Acima de tudo, saiba que o ego não é pessoal. Ele não é quem você é. Se você o considerar um problema particular, isso é apenas mais ego. O ego não faz nada porque ele está levando para o pessoal. É o que ele faz. Ele precisa se sentir maior, ele se sente menor, mas isso não é quem a gente é. Se a gente só observa ele, as atitudes que a gente tem por conta dele, ele propõe que a gente só sorria, que a gente dê uma risada e volte para o nosso estado de consciência. Próximo tópico, a ilusão da propriedade. Possuir alguma coisa, o que isso quer dizer realmente? O que significa tornar alguma coisa minha? Se alguém parar no centro de uma grande cidade, apontar para um arranha-céu e disser: aquele prédio é meu, sou o dono dele, ou essa pessoa é muito rica, ou está se iludindo, ou é uma mentirosa. Em qualquer um desses casos, ela está contando uma história em que a forma de pensamento eu e a forma de pensamento prédio se fundem numa coisa só.
Esse prédio é meu, eu e o prédio tá se fundindo numa coisa só. É assim que o conceito mental de propriedade funciona. Se todo mundo confirmar sua história, é porque deve existir uma papelada, se todo mundo confirmar a história dessa pessoa que diz do prédio, né? É porque deve existir uma papelada assinada que ateste o motivo pelo qual todos concordam com isso. A pessoa é rica. Caso ninguém aceite sua afirmação, ela será mandada para um psiquiatra, pois ou está tendo alucinações ou é uma mentirosa compulsiva. É importante reconhecer que a história e as formas de pensamento que a constituem, independentemente de todos concordarem com elas ou não tem nada a ver com quem a pessoa é. Ainda que a afirmação seja aceita, trata-se, no fim das contas, de uma ficção. Muitos indivíduos não compreendem isso, até estarem no leito de morte e constatarem que nada que é exterior, nenhuma coisa, jamais correspondeu a quem elas são. Com a proximidade da morte, todo o conceito de propriedade acaba se revelando sem o menor sentido. Nos seus últimos momentos de vida, as pessoas também entendem que, embora tenham estado em busca de uma percepção mais completa do eu ao longo de toda a sua existência, o que elas estavam de fato procurando, seu ser, na verdade sempre havia estado ali, mas fora obscurecido de modo significativo por sua identificação com as coisas, o que, em última análise, significa identificação com a mente. Entre aspas, bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus, disse Jesus. O que significa humildes de espírito? Nenhuma bagagem interior, nenhuma identificação com coisas exteriores, né? Com coisas. Nenhuma relação com coisas e com conceitos mentais que possuam uma percepção do eu. E o que é o reino dos céus? A simples, porém profunda, alegria do ser que está presente quando abandonamos as identificações e nos tornamos humildes de espírito. Isso é que é o reino dos céus. É essa alegria profunda, quando a gente abandona a identificação com as coisas exteriores e a gente simplesmente se torna humilde de espírito. Tô só repetindo o que ele falou. Humilde de espírito é você não precisa de nada. Você só tem a alegria do seu ser. Você está identificado com o seu ser, com essa consciência mais ampla. É por isso que renunciar a todos os bens é uma prática espiritual antiga, tanto no Oriente quanto no Ocidente. Desistir dos bens, porém, não nos libera automaticamente do ego. Ele tentará assegurar a própria sobrevivência, encontrando alguma coisa com a qual se identificar. Por exemplo, uma imagem mental da própria pessoa como alguém que superou todos os interesses pelos bens materiais e é, portanto, superior ou mais espiritualizada do que as outras. É muito interessante como o ego funciona, né? Ele vai sempre encontrar um jeito de ser superior ou de se sentir inferior. Há indivíduos que abrem mão de todas as posses, no entanto, têm um ego maior do que alguns milionários. Se deixarmos de lado um tipo de identificação, o ego logo encontrará outra. É isso que ele faz. No fim das contas, não importa ao que ele se apega, desde que isso tenha uma identidade. Ser contra o consumismo ou não concordar com a propriedade privada seriam outras formas de pensamento, outras mentalidades, capazes de substituir a identificação com os bens. Por meio delas, podemos nos considerar certos e classificar os outros como errados. O que é isso? Ego. Como veremos adiante, estabelecer uma divisão desse tipo, alguém está certo, alguém está errado, é um dos principais padrões mentais egóicos, uma das maiores demonstrações de inconsciência. Em outras palavras, o conteúdo do ego pode mudar, todavia, a estrutura mental que o mantém vivo não se altera. A maneira como o ego funciona não se altera. Pode até mudar o que ele está dizendo que é certo, que é errado e tal. E eu ia falar alguma coisa aqui sobre isso. O meu Deus, esqueci. Vamos continuar, se eu lembrar eu falo. Um dos pressupostos inconscientes é de que, ao nos identificarmos com algo por meio da ficção da propriedade, a aparente solidez e permanência desse objeto material endossará nossa percepção do eu com mais firmeza e constância. Eu me sinto mais forte. Isso se aplica sobretudo aos imóveis e ainda mais às terras, pois acreditamos que esses são os únicos bens que temos condições de possuir
que não podem ser destruídos. O absurdo de termos alguma coisa torna-se ainda mais evidente no caso da Terra. O absurdo de termos alguma coisa, porque para ele a gente não tem nada, né? Se a gente morre, tudo fica aí, nada a gente leva. Se torna ainda mais evidente no caso da Terra. Na época da colonização da América do Norte, por exemplo, os nativos consideravam a propriedade da terra um conceito incompreensível. E assim eles a perderam quando os europeus os fizeram assinar folhas de papel que eram igualmente incompreensíveis para sua cultura. Os indígenas sentiam que pertenciam à terra, mas ela não lhes pertencia. E é por isso que eles ensinam tanto pra gente, né? Eles têm uma visão completamente diferente de tudo com relação a isso aqui. Eles realmente respeitam a natureza, a terra, tudo que vem da terra. Não tratam como deles, né? Eles simplesmente entendem que eles pertencem à terra, que nós pertencemos à terra. O ego tende a equiparar ter com ser. Eu tenho, portanto, eu sou. E quanto mais eu tenho, mais eu sou. Ele vive por meio da comparação. A maneira como os outros nos veem nos transforma e a maneira como os outros nos veem nos transforma em como nós nos vemos. Se todas as pessoas vivessem em mansões ou fossem ricas, suas casas luxuosas e sua riqueza não serviriam mais para destacar sua percepção do eu, porque eles não teriam mais do que as outras pessoas, eles estariam equiparados. Alguém poderia então se mudar para uma cabana simples, renunciar à fortuna e recuperar uma identidade sendo ele mesmo e sendo considerado mais espiritualizado do que os outros. O modo como o indivíduo é visto pelos demais torna-se o espelho que lhe diz como e quem ele é. Na maioria das vezes, a percepção do ego sobre o valor pessoal está ligada ao valor que a pessoa tem aos olhos dos outros. Ela precisa que eles lhe deem uma percepção do eu. Elas precisam que as pessoas lhes deem uma aprovação, né, na maioria das vezes. Caso viva numa cultura que, em grande medida, equipara seu valor a quanto e ao que ela possui, é bom que seja capaz de detectar essa ilusão coletiva para não ser condenada a correr atrás de coisas pelo resto da vida, na vã esperança de encontrar seu valor e satisfazer sua percepção do eu. No mundo que a gente vive é muito sobre isso, né? Quanto mais você tem, mais você é. E aí a gente fica nessa busca frenética, infinita, por coisas, para a gente poder se sentir algo, se sentir eu, mais eu. Você quer saber como se livrar do apego às coisas? Nem tente fazer isso. É impossível. Esse vínculo desaparece por si mesmo quando paramos de tentar nos encontrar nas coisas. Nesse meio tempo, simplesmente tenha consciência de que está ligado a elas. Só ter consciência disso. Às vezes você pode não saber que está vinculado a alguma coisa, quer dizer, identificado com ela, até perdê-la ou sentir a ameaça da perda. Aí você percebe o quanto você sente aquilo como sendo você. Depois disso, se você ficar aborrecido ou ansioso com a ameaça da perda, é porque o apego existe. Caso esteja consciente de que está identificado com algo, a identificação não é mais total. Se você estiver consciente, essa identificação não é mais total. Eu sou a consciência que está consciente de que existe vínculo. Esse é o começo da transformação da consciência. Estar consciente da consciência. Eu sou a consciência que está consciente de que existe esse vínculo, de que existe apego. Eu tenho consciência de que isso existe. Aí eu já não estou mais totalmente identificado com aquilo. Aí eu já estou tocando um pouco essa consciência que a gente quer tanto despertar. Obrigada pela companhia e até amanhã.